que nós vamos fazer hoje? Então, ó, quem tá aí já pega lá, corre lá, pega um papel, uma caneta, deixa aí bem facilzinho, se já quiser, já nessa saída já pega um copinho de água, vai lá, tem um minutinho sim, pega um papel, pega uma caneta, quem tiver aí fácil, já deixa aí bem prático para vocês anotarem. Por quê? Nós vamos fazer aqui uma dinâmica, né? Eu vou trazer uma dinâmica, então eu vou colocar aqui uns bonequinhos pra gente olhar pra eles e poder, dentro daquilo que eles trouxerem de informação, anotar algumas coisas. Então, o que é o convite aqui? Que você, que tá assistindo a gente aí, né, seja no gravado, seja aqui no online, possa se perceber no campo sistêmico, aonde existem possíveis causas das dores do feminino. E aí, você entendendo algumas causas ali da dor do feminino, você pode depois mandar lá um direct pra gente, mandar um WhatsApp pra gente e falar assim, eu senti tal informação no representante primeiro ali. Ah, no terceiro representante eu senti que tinha essa trava, tá? Por quê? O que é o importante? Quando a gente coloca aqui a representação, traz pra vocês uma experiência, uma experimentação. Aquilo você já toma nota e depois vai fazer uma autorreflexão, né? O que será que quer dizer? Eu olhei para esse representante número 1 e eu senti essa emoção, eu senti essa sensação, eu senti isso. Aí você vai mandar lá pra gente e depois a gente vai retornar para vocês e falar assim, olha, isso acontece quando a gente tem mais ou menos essas características aqui. E é bem importante a gente olhar para esse campo, para esse aprofundamento, tá? Então vejam, revisitem todas as dores, revisitem todos esses lugares, dê permissão para a cura. Tá? Não tem certo, não tem errado, se permitam. É só se permitir. Ah, Gisela, eu nunca fiz, nem sei como que é. Fique tranquila, porque não tem regra, não é nada dificultoso, não tem que ter uma experiência prévia. Você vai olhar para o objeto que a gente vai... Vou trazer um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar um objeto aqui na frente de vocês. Vocês vão, claro, dentro de uma concentração, vocês vão olhar para ele e falar assim, nossa, quando eu olhei para o elemento roxo, vamos colocar cores ali, né? Com esse elemento roxo, eu senti que tal coisa. Porque nós vamos estar aqui ancorando, olha só, ancorando uma energia para aquela representação. Então, quando eu tô aqui ancorando, né, o boneco com uma representação, você sente aí aquilo que reverbera no teu interior com relação a este olhar. Então, você toma nota disso, porque depois eu vou fazer a revelação, vou falar, isso aqui representava tal coisa. E aí você vai poder se auto-analisar, se auto-perceber e falar, nossa, como é importante eu aprofundar no tema do roxinho lá que ela trouxe, que tinha uma questão importante, que quando eu olhei para aquilo, eu senti um peso, senti que estava desconfortável, senti vontade de não olhar, senti vontade de me afastar, eu senti vontade de me aproximar, mas parece que eu tinha medo. Qualquer que seja a reação que você vai ter para cada um dos elementos que a gente apresentar, você toma nota. Porque tudo isso vai ser fundamental para o teu processo de se auto-perceber por aí. E sim, em algum segundo momento ali, trazer aquilo que for necessário para as curas. Que inclusive, se você não está inscrita ainda, no dia de hoje, 7 horas da noite, né? Lá nos grupos do Zoom, você consegue fazer as inscrições. Nós vamos fazer um trabalho bem importante também, já entrando nessa primeira esfera do que a gente vai captar aqui, tá bom? Todo mundo bem? Tudo compreendido aí? Maravilha. Ó, então vocês estão vendo que eu tô com uma bancada aqui, vou trazer uma bancada também aqui, né, pra ficar mais visível pra vocês, ficar mais pertinho do olhar de vocês, certo? Vou trazer cada uma das representações, vou colocando aqui, ancorando as identificações e você aí vai apenas tomar nota. Então, eu coloquei aqui o elemento primeiro, cor X, elemento 1, chama como quiser, anota ali do ladinho. E depois vai mandar lá no direct pra gente ali no Instagram ou lá no nosso WhatsApp, caso você já tenha nosso WhatsApp, caso não, você fala assim, eu quero o WhatsApp de vocês. Pode mandar lá, que a equipe entra em contato daí para fazer o contato. Todo mundo combinado? Maravilha. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou pedir 1 minuto para vocês fecharem os olhos. E nós vamos nos conectar com esse momento atual, momento presente. Então, de olhos fechados, vocês vão agora se acalmando,
se conectando a essa força interior de cada uma de vocês, trazendo toda essa ancestralidade, todo esse feminino aí junto a vocês, permitindo que essas mulheres, todas elas possam se aproximar, estar com vocês, mostrar aquilo que é necessário ser compreendido no campo, entender que tudo que você vive hoje é um sintoma de algo que precisa ser visto, dado lugar. E nesta mesma linha de dar lugar, de dar permissão da manifestação do sintoma, você vai se acolher, vai se permitir. Que vocês possam sempre estar cada vez mais conectados a vocês mesmas, se acalmando internamente. Que o eu superior de vocês esteja aí com vocês, que as egrégoras estejam com vocês, toda a sua ancestralidade se apresenta. Sinta a força de todo o feminino. O feminino de vocês está aí, agora, com vocês. O feminino divino, o que permite as curas, o que traz as curas. E nessa forma de conexão profunda, vocês vão voltando para aqui, para agora, para a gente colocar o campo, para vocês observarem cada um dos elementos agora. Vou trazer um elemento aqui e eu quero que vocês observem ele. Como é olhar para o elemento verde, elemento 1? Anotem o que for. Teve uma sensação no corpo, teve uma emoção, teve uma percepção, uma lembrança, qualquer memória que veio às vezes talvez o nome de alguém, não sei, deixa vir. Teu corpo se manifestou de que forma, né? O que trouxe aí? Como é este lugar do verde? Eu vou dar alguns segundos sempre para vocês irem notando de uma forma tranquila. Lembrando que aquilo que veio de informação, só toma nota. Não precisa avaliar se, será que é isso que eu pensei, isso mesmo? Toma nota que vai fazer muito sentido, eu tenho certeza. E agora, num segundo momento, vocês vão anotar o próximo item. Olha para o azul. Como é olhar para o elemento azul? Quais informações que o elemento azul traz? O que o elemento azul reserva aí para você? Tá leve, tá pesado? É confortável, desconfortável? O que quer que seja, é a tua informação interna sobre o teu olhar para esse azul. Uns segundinhos para vocês terminarem a anotação. E agora eu vou colocar o terceiro elemento aqui. Como olhar para o marrom? Ou terceiro elemento. Quais sensações corpóreas, emocionais? O que você sentiu aí? Tem uma angústia no teu peito? Tem uma leveza? Tem alguma emoção aí mais ativa? De repente você está sentindo o teu plexo, né? Algum chakra teu aí fazendo alguma movimentação importante. A depender da região do teu corpo, o lado do teu corpo que se manifestou, também é importante anotar. Se foi o lado direito, o lado esquerdo. Se sentiu algo na região do plexo, se sentiu algo no coronário, se sentiu alguma coisa no cardíaco, sempre tem uma informação específica para cada área do corpo que faz a manifestação. Então, tomem nota. E agora eu vou trazer o quarto elemento. Como olhar para ele? Quando ele entra, fica mais confortável, mais desconfortável? Faz sentido, não faz sentido? Tem muito peso, é muito leve? Tá em paz? É confuso?
Bagunçou algum sentimento aí dentro de você? Vai anotando, deixa anotações todas aí bem claras, bem explícitas, tem tempo para isso, fiquem tranquilos. Para quem teve alguma dificuldade, olha para o verde, que foi o primeiro. Como é olhar para esse aqui? O que chegou? Para o azul, que foi o segundo. Como é olhar para esse aqui e o que chegou? Para o marrom aqui, ó. Como foi olhar para ele? E para o último aqui, ó. Como foi olhar? E agora eu quero que vocês façam mais uma percepção geral. Tem 4 elementos no campo aqui. Como é olhar para os 4? Vocês sentem que algum deles tem vontade de ficar lá atrás? Algum deles gostaria de ficar mais para frente? Vocês sentem que algum deles tinha que estar em uma outra posição? Ou, de repente, você gostaria que um nem estivesse aqui aparente? Sente que algum deles nem chegou a te dar nenhuma emoção, nenhuma sensação? É como se não existisse? Toma nota, porque tudo isso faz muito sentido. Dentro do campo do feminino, nós estamos olhando para 4 coisas muito importantes. E dessas 4 coisas, pode ser que uma delas esteja hoje reverberando aí no teu campo, para que você traga essa informação, uma renovação para ressignificar e seguir fazendo diferente. Todo mundo pronto aí para a gente trazer o que cada um dos representantes estava ancorando aqui? Então, o que vocês podem fazer? Do lado ali da informação, verde ou primeiro, azul ou segundo, marrom ou terceiro, vocês vão colocar ali exatamente a palavra que foi ancorada. Para depois você, na tua autorreflexão, entender que quando nós colocamos o campo verde, que você teve todas aquelas séries de emoções, vocês vão entender do que é que a gente estava falando ali. Então anotem aí, para quem, né, as sensações ancoradas no campo do elemento verde, aqui o primeiro elemento, aqui a gente estava falando do maternar. Como você olha para o teu maternar hoje? Olha para o maternar. Talvez você seja uma mãe recém-virada mãezinha, talvez você já seja mãe de um adulto, talvez você seja mãe de um adolescente, de uma criança um pouco maior, talvez você seja mãe de 4, 5, 6 filhos, talvez você seja mãe de coração apenas, talvez você esteja hoje com seus filhos criados e esteja em novos projetos, gestando e maternando projetos, que também é possível. Talvez você não tenha conseguido ser mãe, mas está fazendo gestações de projetos. Então, qualquer que seja a sua realidade, sempre tem um lugar do maternar para o feminino, tá? Então, por isso que é importante a gente olhar para ver quanto leve está a sensação do maternar. E muito desse maternar que eu tenho hoje, experienciando na minha vida adulta, eu vou remeter lá no maternar da minha mãe. Quando ela estava me gerando, quando ela estava me gestando, quando ela estava me amamentando, quando ela estava me criando, a disponibilidade que ela tinha também para mim. Então, muitas das vezes nós temos aqui um campo de espelhos com relação ao que aconteceu nos nossos próprios eventos. E antes disso, coisas ancestrais ainda. Como era o maternar para todas as que vieram antes de você? Sempre foi leve? Era pesado? Então, esse campo aqui acaba nos levando a percepções muito reais de como estamos encarando os processos, as novidades, como é trazer vida ao mundo. Então, olhem para o verde, se auto-percebam agora, entendendo que o maternar tem muita possibilidade de cura para todas nós, independente das nossas histórias.
Seja na minha relação com a minha mãe, relação com a minha avó, relação da minha avó com a minha mãe, onde eu estou ali talvez numa posição invertida com uma das duas. Seja no meu próprio maternar para com os meus filhos. Seja o meu maternar dos meus projetos, qualquer que seja. Hoje tem um lugar importante para ser visto, a depender do que você escreveu aí na questão do boneco aqui verde, tá? A segunda grande opção aqui é um lugar chamado trabalho. Como que você está olhando para o campo do trabalho hoje? Esse é o campo do trabalho. Foi leve, foi pesado, foi difícil, foi sufocante, sobrecarregado. É gostoso, mas não sei bem o que eu estou fazendo. Ah, eu quero mais, só que eu não sei como fazer. Eu quero mudar, eu gostaria de que fosse diferente. Eu não tenho tempo para ele. Ele toma todo o meu tempo. Qualquer que seja a informação que você escreveu aí, é a tua realidade hoje. Talvez o trabalho te consuma mais horas do que você gostaria. Talvez ele te tire da função do maternar, que também é importante. Talvez ele não te permita olhar para você mesma, que falamos tanto nesse mês aí das mulheres. Então, o que tem no campo do trabalho aí, ó, que você pode começar a perceber como uma nova informação para o teu seguir agora, para o teu novo eu, né? Porque a gente sempre vai se conhecendo, se permitindo para acessar novas personalidades nossas que se destravam, não precisando mais repetir algumas coisas. Talvez você tenha lembrado de alguma pessoa específica, talvez você tenha lembrado do seu pai, da sua mãe, da sua avó, alguma coisa pode estar aqui vinculado. E aí, numa constelação de aprofundamento, a gente consegue entender, para trazer sim a realidade, trazer à tona a consciência e aquilo que precisa ser mudado, reestruturado. Aí eu coloquei o terceiro elemento aqui, né? Como foi olhar para esse terceiro elemento? Tenho certeza que vocês anotaram em várias coisas, várias opções. Talvez alguns sentiram angústia, alguns sentiram uma deficiência, alguns sentiram vontade de sair correndo, sei lá, alguns sentiram vontade de chegar mais próximo porque não acha que está disponível o suficiente. Tanta coisa pode ter acontecido aí, né, na tua emoção. Nesse terceiro lugar aqui, você está olhando para o campo dos relacionamentos amorosos. Talvez hoje você esteja com parceiro, talvez não. Talvez este parceiro seja o pai dos seus filhos, talvez não. E tá tudo certo. Mas, no campo dos relacionamentos, o que apareceu aí pra você? Qual é o grande lugar que precisa ser revisitado ainda? O que não foi olhado ainda na profundidade para que haja uma cura do se relacionar bem? Lembrando, gente, que olha como é importante feminino aqui. Todos os nossos relacionamentos amorosos, relacionamentos com os terceiros, né, com a outra pessoa além de mim mesma, começa quando eu sei olhar pra mim, quando eu sei me amar. Quando eu me relaciono bem comigo mesma. Se eu não me relaciono bem comigo mesma, é muito difícil que eu esteja me relacionando bem com outra pessoa. Então, assim, quando eu aprendo a me relacionar bem comigo mesma, aí eu vou para um campo que é muito mais fácil eu me relacionar com o outro, porque eu sei como é que é um bom relacionamento. Só que se eu nunca me permitir me relacionar bem comigo mesma, pelas minhas questões do meu feminino aqui machucado, quem dirá eu conseguir me relacionar bem com uma outra pessoa? Então, às vezes a gente está no meio de um conflito lá, né, amoroso, alguma coisa, não entendendo muito bem onde é que está a questão, mas muito provavelmente colocando a gente nesse lugar de, mas eu me relaciono bem comigo mesma? Para que aí seja mais fácil eu conseguir me relacionar com o outro? Eu sei me dar prioridade e por isso, por eu me dar prioridade, fica fácil eu mostrar que eu sou prioridade dentro do relacionamento? Ixi, tanta coisa, né, que a gente pode ficar aqui falando a manhã inteira, a tarde inteira, que tem assunto para danar aqui, né? E aqui nesse quarto elemento, né, esse mais clarinho aqui, ó, a gente falou de um lugar super importante que é onde o feminino se encontra com a ancestralidade. Aqui eu não trouxe especificamente que é sua mãe, sua avó, sua bisavó, não, mas eu tô dizendo toda a ancestralidade feminina mesmo. O que aqui ainda precisa ser visto para que você evolua, siga, para que você destrave? Seja na sua mãe, na sua avó, na sua bisa, alguma que veio antes, aqui tá uma ancestralidade representando um algo importante,
querendo ser vista, precisando sim ser reordenada de alguma forma. Qual é o equilíbrio aqui? Qual é o pertencimento aqui que não está acontecendo? O que é que falta para você sentir leveza ao olhar para a ancestralidade dentro do teu feminino, um feminino curado? Então nós passamos pela gestação, pelo trabalho maternário, trabalho aqui pelas questões todas, né, que a gente entende ali dentro dos relacionamentos, e aqui a nossa ancestralidade. Qual pegou para você? Mais de um? Todos? Um mais, um menos? Qual a gente olharia hoje como prioridade lá para você? E lembra que eu falei, dá uma olhadinha nos 4. Como é que você sente olhando nos 4 aí? Você fala, nossa, é muita coisa. Ou se for assim, não, tá, eu vou ter que olhar um por um mesmo. Ou então, de repente, você fala assim, não, mas eu nem queria que esse verde tivesse, tira esse verde daí. Olha só, o que é isso, será? Qual que é a informação? Ah, não, esse marrom eu nem quero, tá lá, deixa lá atrás. Ah, não, esse azul eu não sei, mas eu não queria que ele estivesse lá. Então, qualquer uma das informações que você trouxe aí pro teu campo é particular hoje, uma vivência sua, da tua vida adulta, que de alguma forma tá trazendo uma vivência para você que tá te convidando a, com muito amor, muito respeito, olhar de forma diferente, tá? Então, esse é o mês do feminino, esse é o olhar pro feminino. Aqui tem umas opções para vocês se auto-perceberem quanto a gente carrega as coisas, às vezes, dentro de nós, lá no subconsciente, a gente às vezes nem tem a referência, não tem nem a noção de que aquilo tá lá incomodando. Quantos e quantos de nós estamos presas em algum ou mais de um, que é bem normal, tá, gente? Em 2, 3, 4, todos eles talvez, a gente tá presa ali e tentando alavancar a vida de uma outra forma, mas sem conseguir sair desse lugar. Então olhem para eles, revisitem esse conteúdo, acessem de novo a informação, olhem, né, sintam as emoções para quem vai fazer o gravado depois, anotem tudo bem certinho e tragam pra gente. Depois a gente quer saber como é que tá.